Gente, primeiro eu queria fazer o agradecimento à Conchis por nos ter dado esse espaço maravilhoso para gravações de hoje. Onde nós estamos? Simplesmente aqui no topo da Avenida Paulista. Que legal! Espero que vocês curtam bastante nossos episódios de hoje, assim como essa vista maravilhosa. Olá, meus queridos amigos, homens e mulheres de prata. Gente, hoje o dia está incrível. Aqui na Paulista, como vocês sabem, né? Estou recebendo uma mulher que fez um projeto maravilhoso, escritora, ganhadora de prêmios e tem um best-seller que vai falar a primeira segunda-feira da sua vida após carreira. Não deu para entender nada, né? Maristela Goraibi, muito obrigado pela sua presença, é muito legal. Eu estou ansioso para saber desse teu projeto, que Marcos, meu sócio, que também trabalhou com você, fala muito. E eu não... Prefaciou o livro, inclusive. Prefaciou o livro. Aliás, é verdade, juro por Deus. Eu acabei de abrir, tirei do plastiquinho para entregar para ele. Ele nem viu ainda, mas já que você quer conhecer, eu te trouxe o livro para você Eu queria mesmo, você não conhecer faz esse ideia, conteúdo que a não gente pude fez. ir no lançamento, peço desculpa. Mas, gente, é o seguinte, muito obrigado. A Maricela, junto com a Flávia Pérez, escreveram esse livro, que é uma aula, né, de segurança para as pessoas, né, de responsabilidade muito grande que vocês Acho que de fizeram. autorresponsabilidade, né? Então, as pessoas são melhores quando elas têm acesso, né, um trabalho que foi feito por elas. Agradeço muito você dividir isso com a gente. Obrigada pelas palavras, Cuca. Eu espero que pelo menos a primeira segunda-feira após sua carreira executiva seja melhor. Se isso acontecer, já tá, valeu. Já. Aqui, ó, não deixem de ler esse livro. Eu não li, vou ler, mas como ela falou, o prefácio foi escrito pelo Marcos, meu sócio, então eu já sei muita coisa do livro e quero saber, quero que você divida com a gente. Seja muito bem-vinda. E além de tudo, ela é uma motociclista, que nós vamos deixar para o final. Ainda bem que você não me chamou de motoqueira, que ele estava me chamando de motoqueira agora há pouco. Não, eu sou motociclista. Ao vivo, assim, quando tá no ar, você corrige as coisas. Não, um motoqueiro com todo respeito. Eu sou motociclista, ela eu também. Ligo, não, eu ligo, sim. Vamos parar com a isso. Diferença, né? O motoqueiro é aquele que trabalha com a moto para fazer entrega. Por isso que a gente não é motoqueiro. Ah, eu até entrego algumas coisas. Não, só... Mari, me fala um pouquinho, conta tudo desse livro, qual a importância e o que você identificou quando você escreveu, você e a Flávia, poxa, como é que eu posso ajudar as pessoas? Vocês fizeram um retrato da primeira segunda-feira da vida pós-executiva. Eu vou começar falando do prefácio, né? Você comentou que o Marcos Eduardo foi quem escreveu esse prefácio, porque ele também foi responsável pelo terreno onde essa semente foi plantada, né? Ele foi quem autorizou a minha contratação no meu último emprego formal, CLT. Eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo. Sempre na área financeira, né? Você trabalhou. Eu trabalhava com previdência complementar. A vida inteira. Acho que dos 30 anos, 25 foi com previdência complementar. Um produto muito desafiador, com margens muito pequenas e tal, né? Enfim, a gente tinha todos os desafios de fomentar a poupança de longo prazo. As pessoas mal guardam dinheiro para as reservas de emergência, quem dirá para o longo prazo. Então, sempre foi um grande desafio que me forjou a me capacitar nessa área, né? Me tornei planejadora financeira, estudava muito sobre isso, e a minha missão era contribuir, influenciar as pessoas a investirem para o futuro, para terem uma aposentadoria digna, manter o seu padrão de vida e tal. E na empresa onde nós trabalhamos... Pode falar, empresa, não tem problema. Foi na Mafra Seguros. Plim, plim. O Marcos, na época, eu nem lembro o Marcos, depois ele teve uma carreira, né, depois de 13 anos, né, a gente mudou ali de posições e tivemos as nossas trajetórias, mas foi ele que autorizou a minha contratação na época como superintendente de operações, relacionamento com o cliente e tal. Passados alguns anos, eu me tornei diretora da unidade de negócio de previdência na companhia. E vamos ao ponto do livro. Cuca, eu aposentava muita gente, né? Então, ao longo de muitos anos, eu influenciei pessoas, eu vendia previdência, eu dava palestras sobre previdência, eu tentava, obviamente, convencer as pessoas a tirarem uma parte da sua renda, ao invés de consumir, guardar para o longo prazo. Essa era a minha missão.
Já e dormir. prevendo essa futura parada da vida. Exatamente. Então, na minha cabeça, eu tinha duas coisas para o futuro: era a aposentadoria e o padrão de vida que o dinheiro financiaria. E assim fui, né? Jovem, comecei cedo nessa área e os anos se passaram. E lá na Mafre, eu tinha uma área que atendia clientes de alta renda. E invariavelmente eram os clientes que tinham, né, que eram das empresas que patrocinavam os planos de previdência. E a gerente da área às vezes me chamava: olha, Mário, fulano de tal vem aqui assinar o seu contrato de renda, vamos levar ele para almoçar, vamos tomar um café com ele, Um né? relacionamento com os caras. Exato. E era alguém que ia continuar nosso cliente porque ia receber renda. E eu olhava o contrato para assinar e eu falava: ai, que maravilha, um dia eu chego lá, né? Chegar nessa fase da vida com essa renda vai ser maravilhoso. Ficava pensando, me colocando naquela posição. E eu ia encontrar com esses, normalmente homens, e eu não via homens felizes nessa hora. Eu via homens frustrados, E as mulheres? Também? menos. Menos? Porque, Cuca, aí a gente vai Desculpa falar te... da proporção, né? Naquela época já a proporção ainda era uma proporção menor de mulheres em Claro. posições de liderança do que homens. Então, sim, aposentei mulheres. Mas os casos que mais me chamaram a atenção foram dos homens. Triste, né? Sofre. O homem sofre com isso. A mulher também. Eu também tenho histórias de mulheres Não, é que como você falou, pelo sentiram, volume, mas entende que... eu tinha mais contato com homens. Das mulheres que eu tive, também presenciei essa situação, né? Eu via pessoas sem, sem brilho nos olhos, algumas com frustrações, com decepções por estarem tendo que sair, porque não tinha sido uma escolha delas, então elas não tiveram uma leitura de contexto clara de que aquele momento estava chegando, se surpreendendo com aquela Entendi. situação. Outras, pior ainda, que sabiam que naquela idade elas iriam ser desligadas, seus contratos iriam ser interrompidos pela empresa, né, não iriam ser renovados, e se sentiam tão frustradas quanto as que foram surpreendidas. E eu falava, mas... Aquela expectativa, né, de estar chegando ao fim. E hoje mudou um pouco isso, né? Eu acredito. Não sei, viu, Cuca? Não? Porque o que a gente percebe é que as pessoas, elas têm uma dificuldade de reconhecer que esse momento vai chegar. Isso ainda está estigmatizado como uma coisa que traz angústia, que traz uma sensação de insegurança, porque é um momento de incerteza. E eu te falo isso porque muito recentemente nós fizemos 2 focus group relacionados ao negócio, os produtos da minha empresa, da Ancor Consultoria, que trata disso. E eram pessoas, homens e mulheres de 40 a 50 anos, com esse 40, sentimento. 50? Nossa, Eles novos, que né? participaram do Focus Group. E a gente perguntava, quando a gente fala de pós-carreira, quando a gente fala que a sua carreira em algum momento vai chegar ao fim, o que você sente? Ah, eu sinto angústia, eu sinto medo, eu sinto preocupação, eu sinto uma aflição. Sempre esse tema vem carregado de sentimentos negativos. E não é nem o financeiro, é mais emocional, né? Também tem Não, mas financeiro, acho que mas é ali, é olha. ali, né? E o que aconteceu? Quando eu vivenciei essa experiência com essas pessoas que estavam se aposentando bem financeiramente, Hum. eu falei, meu Deus, não é só dinheiro. A questão não é só financeira. Esse é o ponto. A questão financeira, ela é determinante para algumas condições. E até um escudo, né? Ela é muito importante, ela traz poder de escolha. Faz sentido. Um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais de segurança, um pouco menos. Eu já vivenciei, já trabalhei com clientes que estavam muito bem financeiramente. Eu cheguei a fazer diagnósticos ali, eram condições que dava para ele para o resto da vida, ainda deixar herança para os filhos, e que ainda assim se sentiam desconfortáveis com o fato de saber que um dia aquela renda iria, aquela fonte de renda iria secar. Bacana. Agora me fala uma coisa, desculpa te cortar. Você hoje, aos 55 anos, realizando esse projeto, mais ou menos uns 5, 6 anos que você estava me falando. Isso. Como é que foi o impacto para você vendo poxa, vou parar, vou começar um novo desafio? Isso acho que é importante a gente saber, né? Porque para você chegar num livro, né, e falar isso aqui, Aham. né, Sim. e você também está passando por esse processo, não é fácil, né? Eu consigo responder a sua pergunta continuando Por a favor. contar essa história. Porque quando eu me dei conta de que não era só dinheiro, porque
para mim era uma coisa até mais pragmática, né? Guardar dinheiro, fazer conta, é matemático. Tem a variação de juros, melhor, né? Mais alto, menos alto, mas quando eu percebi que tinham questões emocionais envolvidas, eu fiquei muito. Me vi naquela situação, falei, poxa, como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou ficar? Lembrei do meu pai, quando meu pai também ficou num momento um pouco depressivo em relação a essa fase da vida e tal. E eu comecei a me preocupar e fui atrás. Eu comecei a entrevistar homens e mulheres, Ainda na Mafra. ainda na Mafra. Eu ia atrás dessas pessoas, marcava almoço, marcava café, e eu fazia essa pergunta: me conta a tua história, me diz como você está se preparando, como você se preparou, o que você fez, o que você sentiu, como foi. E eu fui coletando essas informações, e eu via existia um padrão Entendi. de, não vou dizer de Mas é comportamento, um mas comportamento. de sentimento, de reação, de visão em relação àquilo. As inseguranças todas giravam em torno de um determinado padrão. E aí, Cuca, eu falei, isso não vai acontecer comigo. Eu não quero isso para mim. O que eu preciso fazer para preencher? Porque eu percebi que Quanto tempo antes de você sair? bastante tempo, É. bastante tempo. Eu comecei a me preparar. Se a gente pensar do ponto de vista financeiro, bem uns 10 anos antes, que Tá. eu pus na minha cabeça que eu ia financiar minha independência e eu era uma louca do guardar dinheiro, né? E aí, quando eu percebi que eu precisava cuidar de outros aspectos, eu fiquei atenta ao contexto, o que estava acontecendo para não me surpreender. Comecei a pensar em plano B, comecei a estudar outras coisas, comecei a conversar com outro tipo de pessoa, comecei a pensar como que eu iria Abrir um ampliar as pouquinho a minhas mente, né? possibilidades. E eu fui fazendo coisas intuitivamente, pensando naquilo que as pessoas que eu entrevistei me disseram que teriam feito diferente, onde né, quando elas me diziam onde eu acho que eu errei, que eu perguntava o que você teria feito diferente. E com base nessas respostas, eu fui me vendo naquela situação e tentando desviar daquelas armadilhas. Armadilhas, com certeza. Então, de alguma maneira, eu te digo com muita tranquilidade, assim, eu me preparei muito para esse momento. Quando eu percebi que a minha trajetória dentro da companhia estava acabando por várias razões, a companhia estava mudando o escopo, aquilo que eu era melhor, o que eu fazia de melhor já não era mais Relevante, né? interesse, não era relevante mais para a companhia. Eles gostavam de mim, eu tive uma saída muito digna, muito carinhosa, né? Mas eu não tinha espaço mais ali. E eu ia Entendi. ter que fazer coisas que eu não era tão boa, que eu não gostava tanto. Certamente a minha performance ia ficar comprometida. E isso não é só você, você começa a olhar, ver Não, isso quanta gente tá acontece. assim, né? É muito natural, o É. contexto muda. A gente tem um capítulo que fala sobre isso, sobre leitura de contexto, Agora me né? fala sobre isso. Então, aí Quero saber aqui. fiz a minha transição, É lição de casa, saí pronto. do mundo, saí. E quando eu saí, eu já estava com a minha empresa pronta. É Porque eu fui mesmo? percebendo o movimento. Eu sabia que uma hora ou outra ia chegar a minha vez ali. E foi já focada E nesse eu tema. aí conheci as minhas sócias, né, Não é só a hoje Flávia? Achei que tivesse. não, fomos em 3, Ah, hoje somos em 2. E a Flávia me convidou para ser sócia dela 2, 3 meses antes de eu sair. que Ela legal. porque eu falei: "Flávia, tá, minha hora tá chegando, minha hora tá chegando". E ela falou: "Você não quer ser minha sócia?" E eu falei: "Ah, vamos começar a pensar nisso". E a gente se reunia à noite, final de semana, começamos a rascunhar o que seria uma empresa voltada para desenvolvimento de pessoas, enfim, a gente se conheceu numa formação em coaching, que foi uma das coisas que eu fui fazer. Claro. Eu pensava em trabalhar com planejamento financeiro. E, Que mais era a uma sua vez, formação, que né? era a minha formação, mas eu também descobri que para fazer planejamento financeiro você tem que ir além. Não é só fazer conta e dizer para o cliente cortar despesa, investir bem, porque você tem que entender o que é importante na vida dele, as aspirações, os sonhos, tudo isso tem que entrar numa análise do que faz sentido ou não para ele. Eu vou fazer uma formação em coaching, busquei uma formação internacional, fizemos Ericsson International. Conheci Flávia lá. Aí ela me convidou para ser sócia dela. Passamos um mês pensando num modelo de negócio, sem ter muita clareza, mas conclusão, eu saí da MAF numa sexta-feira, na segunda eu estava sentada com ela para botar o site no ar, para pensar em fornecedor, e a minha Que primeira bacana. segunda-feira foi já E teve aderência rápido? o quê?
A sua Não pro- tínhamos isso ainda. Não, 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 sim, o projeto que você fez, da empresa, teve aderência. Foi, porque a gente tinha muito contato, Ah, né? tá. A gente, enfim, foi um projeto lindo e eu compartilhando com elas tudo isso, a Flávia se encantou, porque ela falava assim para mim, você vai conversar com ela, não vou tirar a fala dela. Mas ela não se planejou. Mas em algum momento ela fez assim, eu fiz tudo isso. Ela vai te Uau, contar. Ela vai te contar, porque quero ouvir. a história dela é uma loucura, uma loucura. O motivo pelo qual ela saiu do mundo corporativo Ela estava por onde conta antes? própria, ela era a responsável pela marca Kipling no Brasil. Ah, que legal. Ela era a número 1 da marca Kipling no Brasil, dirigia essa operação aqui. E ela pediu para sair. Ela vai te contar. Não vou antecipar a história dela, que é forte, muito forte. Mas, enfim, ela saiu com muita clareza do que ela queria. E a gente sempre muito entusiasmada com essa questão. A gente atendeu muitos executivos nesses anos todos, por diferentes motivos, mas muitos também com essa visão de se preparar Para a parada. para parar, se preparar para fazer transição, o sprint, se preparar para o sprint final de carreira, Que não é já fácil, com um né? olhar para o futuro, enfim. Num determinado momento, ela falou: escuta, nós vamos tirar esse projeto do papel? Vamos escrever esse livro, vamos escrever esse livro. Porque quando eu fazia as Esse é o grande entrevistas, projeto de vocês. quando eu fazia as entrevistas, eu tive tive um insight. Eu falei, eu vou escrever um livro de histórias sobre transição de carreira. E eu engavetei esse projeto. Porque eu falei, não adianta compartilhar a história se eu não der um caminho. Porque a pessoa ela vai continuar, ela vai falar, eu sinto isso, eu também me identifiquei com essa história e com a outra, mas ela não vai sair do lugar. Que legal. Então, depois de 6 anos atuando com executivos e executivas, Cuca, a gente foi formando uma visão clara sobre Até se tudo que a tornar. gente tinha feito, tudo que a gente descobriu nessas entrevistas, nesses atendimentos a esses executivos e executivas. E a gente criou um método, Que bacana. né? Que é O o método livro, Anchor. o método, exatamente, o nome do método é o nome da nossa empresa, Ancor. Anchor, E perdão. Ancor, que se escreve A-N-C-O-R, ele é a pronúncia da palavra que se escreve com E, encore, mas se Encore. pronuncia Ancor. Sabe o que Ah, quer dizer Ancor? Ancor, Ancor. Quando você vai num show, é uma palavra em francês. E a plateia diz encore, ela está pedindo para o artista voltar para o palco Anchor. e repetir o seu último, né? Uma última canção ou uma última performance. É o bis. Seu último ato. É o bis, é o nosso bis. Ah, que legal. Então, é isso, o pós-carreira é isso. É a vida te dizendo, encore, volta porque você ainda tem público Que para te bacana. assistir, volta porque você pode escolher. Anchor. Como Olha que você é o legal. dono desse palco, você pode escolher o que você vai cantar, se é a última música, se é a música que você mais gosta, se é a música do seu próximo álbum. Não importa, você volta do jeito que você quiser, porque o público está te clamando. E o público, na verdade, é o teu coração, É isso né? aqui, ó. É isso. A sua primeira Então, segunda-feira. é a Anchor. sua primeira segunda-feira. Por isso que a nossa empresa se chama Ancor Consultoria e esse é o método Ancor dos 9 pilares. O que são 9 pilares? Desses 12 capítulos, 9 dizem respeito a cada um dos 9 pilares do método, Que que bacana. são pilares de preparação. São pilares de preparação. Então, são reflexões, são histórias nossas, histórias de pessoas que a gente atendeu, de pessoas que a gente entrevistou, casos que a gente observou, muita referência de outros Imagino. autores sobre cada um dos temas. Então, para cada tema, você tem um especialista, É né? muito estudo também, se vocês fizerem. Tem muita coisa, muita bagagem, muita pesquisa. E a gente compilou tudo isso. E uma metodologia, né? Você Um fala com método de orgulho, é trabalho. tão gostoso. Eu É fiquei um muito filhão, feliz. né? É um Eu filho. falei, Parabéns. olha, Cuca, o que a gente queria era, desde muitos anos, eu queria que as pessoas colocassem na sua agenda de desenvolvimento como executivo, como executiva, um momento de se preparar. Porque isso vai acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. E tem que ser
um momento de celebração. A gente não se prepara para ir para a faculdade quando passa no vestibular, celebra. A gente se prepara para casar e quando Bom, casa, a celebra. gente acha, né? Não, vamos tô falando em tese, né? Ah, você Vamos namora, falar sério, a gente se prepara, nem sei lá, tanto. quem Né? pede o outro em casamento, e vamos casar, vamos fazer uma festa, celebra aquela união. Você muda de emprego, você é promovido, todas as mudanças, elas vêm São com uma ótimas. celebração. Essa é tão certa, gente, é tão Ela vai certo que ela vai acontecer. acontecer, entende? Então, por que não se preparar para ser um momento de celebração? Vão ter Olha, e também tem o mesmo que não se preparou, dá tempo ainda de se preparar, eu acho. tempo, você se Acho que é isso que é reinventa, importante. você reflete, vão ter ganhos e perdas. As perdas virão. A dor vem do vazio, Cuca. Do nada. Você imagina que você trilhou uma trajetória, subiu uma montanha, subiu, subiu, subiu. Eu acho que esse último sprint de carreira é o platô, né? Você chega no platô e fala, ai, caramba, E né? agora? Para onde eu subo? Agora não tem mais para onde subir, né? Bati no topo, agora vou E para descer? vou ficar aqui. Mas a questão é, você vai chegar na ribanceira, alguém, ou você vai querer pular, porque você não aguenta mais ficar naquele platô, ou alguém vai te empurrar. É isso que vai acontecer. Não tem dúvida. A questão é, De que você vai maneira, né? olhar para isso como uma ribanceira, você vai se estatelar lá embaixo, né, ladeira abaixo, ou você vai criar as suas asas, você vai dar o seu Vamos jeito se de preparar disso. saltar, É isso aí. É verdade. Esse é o ponto. Vai Que ter. bacana. Cuca, não, isso aqui não vai te dar a fórmula do zero dor. Mas vai te Né? abrir um pouco Não os vai te horizontes, abre a anestesiar. cabeça. Não vai te anestesiar. Mas vai te preparar. Sabe, a hora que você sentir aquelas primeiras, que tem umas dores que não dá para escapar, né? Aquela dor do pagamento, né? Eu sempre brinco. A pior é o primeiro final de mês que o dinheiro não entra, né? Essa ninguém vai escapar. Mas você lida com isso de uma maneira. É que nem esses ensaios de incêndio, sabe? Quando você treina, descer do prédio, treina. O dia que o alarme toca de verdade, todo mundo sabe o que tem que fazer, desce, vai lá para fora. Pelo menos esperamos, né? Eu já passei por isso e funciona, né? Então é isso, você tá ali se preparando, fazendo reflexões, testando possibilidades, ampliando conversas e até, por que não, construindo realmente um plano para colocar em prática. Bacana. Esse Nossa, é o melhor dos mundos, né? gente, o melhor é vocês lerem. Eu queria agradecer muito, mas antes você falou de sobe e desce, né? Como é que é essa história da sua reinvenção quando você tomou um tombo de moto? Mudei totalmente o assunto aqui, Foi há porque eu 2 tô louco para anos. saber que Foi há história 2 louca é anos. essa? Olha, eu ando de moto há muitos anos, eu e meu marido, né? A gente viaja, então aí você começa a andar, né? Pega umas motos já que comportam uma viagem de Que nem uma a mais minha, longa. scooter, né? Eu viajo Mas é também, tá? gostoso, É né? Ah, gostoso. andar de moto, para quem gosta, sabe o que é, né? Então a gente já fez longas viagens, né? Eu e ele com os nossos amigos. Normalmente a gente tá com uma turma. E a gente já foi para Fortaleza, já fui para o Nordeste várias vezes, já fui para Nossa, que a gente vai bacana. muito para a Cidade do Leste, para Uruguai, para o Chile, já fomos para Ushuaia, Você vai numa viajar com o viagem. grupo do Homem de Prata que viaja para todos esses lugares, Vamos, quero direto. ir. E eu falei que a gente tem que lançar, ó, meninas, atenção, Ladies de Prata, hein? Não, já tem as mulheres de São as prata. motociclistas, Ah, mas as ladies são das as motos. Ladies de Prata. Vamos ver se a gente descobre mais mulheres de Ah, prata deve que andam ter. de Não moto. sei, não lembro aqui, mas eu te falei que deve ter. Pelo menos É. uma tem. Legal. Eu falo ladies porque o meu grupo de motociclistas se chama Ladies of the Road, que é um Ah, grupo é? de mulheres motociclistas, tem centenas de mulheres. Ladies de prata. Mais de 1000 mulheres no Brasil que já estão no nosso Pronto, grupo. você está encarregado de montar esse grupo. Tá bom, tá bom. Mas me Vou conta aceitar do acidente Bom, que. e aí, essa viagem foi mais uma das tantas, né? Fomos para Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, para um evento de moto. Para um evento de moto, que ia ser no final de semana. Fomos em 2 casais, um dos casais estava numa moto só atrás da gente. Foi uma ida terrível, muita Você vai na sua, seu chuva, marido vai na. e meu marido na dele. Muita chuva, muito frio. Chegamos lá, era uma neblina que a gente não chegava um palmo. O meu capacete estava batido já, assim, muito usado. E eu cheguei lá brava, falei, nossa, pelo amor de Deus, esse capacete está até com goteira, tinha goteira, assim, entre a viseira e o capacete. Falei, nossa, pelo amor de Deus, meu marido, eu preciso trocar esse capacete. E ele falou, ah, você é pão dura, já tinha que ter trocado antes. Não, Né? você devia ter. Estou me preparando. É.
né? Não, Para e minha aí, bom, parada. enfim, chegamos lá, curtimos o evento, foi maravilhoso, o evento foi lindo e tal. No domingo cedo, a gente acordamos muito cedo, estava um dia lindo. A Que nem esse pôr do volta, sol maravilhoso. Hein? exatamente, era um blue sky, assim, não tinha uma nuvem no céu. Era um dia lindo. Olha a ida, né? Foi. Mas no evento, quem conhece evento de motociclismo sabe, às vezes tem aqueles estandes de acessório, enfim, coisas de motociclismo. E tinha o tal do capacete que eu queria. Era um capacete caro. Meu marido falou assim: se você não comprar esse capacete, eu vou comprar para você, porque né, você veio reclamando a viagem inteira. E ele me comprou o capacete. Ele comprou. Eu falei: eu gosto de andar Fone. com o meu fone, aí eu não vou poder escutar música, não vou falar, né? Aí o rapaz do negócio falou assim: não, traz seu capacete que eu vou trocar o Teu teu fone. comunicador. E trocou. E naquele dia eu pus aquele capacete. Era um dia muito frio, muito frio. Eu pus tudo que eu tinha de melhor. Eu tava com uma porque eu era meio abusada de Então, andar. anda forte. Não, de andar com menos proteção do que eu Ah, tá. ando hoje. Às vezes viajava de calça jeans, uma bota e uma jaqueta de couro, tirava as proteções porque incomodava. Naquele dia tava muito frio. Eu tava com uma calça de cordura cheia de proteção, porque era da própria calça. Eu por isso que tava frio. Ela era grossa, tava com um monte de blusa, uma jaqueta bem grossa, capacete novo. E fomos. A gente estava ali perto de Jaciara, é perto de Rondonópolis, ali no Mato Nossa. Grosso. Pegamos pista, saímos da pista simples, pegamos pista dupla, num dia de sol lindo. Não estávamos numa velocidade alta, cento e pouco ali, velocidade da pista. Um caminhão com aquelas carretas grandes, sabe? Preto, eu lembro bem. Mas fechou a gente abruptamente. Nossa, que Foi absurdo. muito rápido. E ele deve ter desviado de alguma coisa, porque foi uma coisa muito rápida. Muito, Pegou muito. você em cheio? Não. Meu marido brecou, eu desviei dele e o de trás não conseguiu. Ele me pegou por trás, a moto de trás. Nossa. E eu voei, mas eu tava com um capacete novo, com uma roupa muito. Graças a Deus. Tudo me favoreceu. Mas eu tive 8 fraturas. Meu Deus 8, do foi, céu. quebrei o lado direito todo. Quebrei esse ombro, 3 costelas, quadril em 3 lugares, quebrei a L2. E ali foi um trauma. 2 anos? Mas você tá maravilhosa agora. Graças a Deus, graças a Deus. Ai, Foi um trauma de dor, um ano de muita dor, fisioterapia. Ai, quem já se acidentou sabe, é muito, muito o difícil, importante é que você tá aqui agora. mas eu Graças a Deus. tinha muita estrutura física também, eu sempre gostei de atividade física. É, isso E é os importante. médicos me diziam que foi graças à minha estrutura muscular que eu sobrevivi às fraturas, porque o meu quadril quebrou em 3 partes e ele ficou encaixado. Nossa, que Então eu tinha core, né? Eu legal. tinha, Como sustentar, né? tive, graças a Deus. Que bacana. Então isso A sua também segunda-feira foi essa, né? fez valer todos os dias que eu acordei cedo para ir para academia, né? Porque isso foi Parabéns. uma coisa que eu nunca abri mão. É isso aí, gente. Não deixem de se E a minha preparar, principalmente recuperação 50 a mais, tem que é, treinar, tem que fazer musculação, tem que caminhar, fazer qualquer coisa. Não deixe para depois sofrer lá na frente. Faça isso como Cuca do a céu. A Maristela minha e nós todos recuperação foi aqui. muito rápida. A minha recuperação foi muito, eu recuperei 100%. Eu fiquei 2 meses com cadeira de roda, só mexia esse braço, que eu não podia ficar em pé. Então eu Nossa. perdi muita massa muscular, eu perdi, você tem que recompor tudo e mobilidade e tal. E eu recuperei em um ano, eu fiquei zerada. Um ano, isso foi muito rápido. Segundo, para mim foi uma eternidade, né? Segundo os médicos, foi muito rápido. Mari, que delícia. Ficaríamos aqui horas Ai, falando eu sou sobre essas. faladeira ainda. Não, ótimo. Antes de terminar, queria te dar aqui uma lembrança da Ah, Água que Prata, as tônicas delícia! pratas Que de clube soda, lindo! né, que você Que deguste junto com seu lindo! marido. Tome seu gin Adorei. tônica, mas não suba na moto. Né? Não, imagina. Obrigado pelo seu livro. Obrigado por você Espero que estar aqui com a você gente. goste, que todos Não, possam fantástico. colocar algo no lugar deste momento que chega e não precisa chegar com um vazio. Ele pode chegar com sonhos, com aspirações, com preparação e com consciência do que a gente ganha e do que a gente perde, né? E ame as pessoas próximas. Exatamente. Cuca, muito obrigada, Eu viu? que agradeço, viu? Obrigada Uma pela delícia. oportunidade, pelo papo, Não, uma foi delícia. Eu que maravilhoso. agradeço. Olha, um trabalho lindíssimo. Não deixem
de comprar o livro, ler, porque é muito Tá legal. na Amazon. Fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho, falar com os amiguinhos, com a esposa, marido, todo mundo, tá? Forte abraço a todos, Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.